Versão brasileira. Herbert Richard. Uma ladeira, uma capela, uma barreira, uma estrada escorregadia, poucas moradias distantes uma das outras e um desafio. Transformar aquele local no centro do saber, daquela comunidade rural, distante do centro da cidade. A bravura do casal José Meirelles, agricultor, e da professora Josefa Cardoso fez toda a diferença na realização de um sonho. Com a ajuda de familiares e moradores locais, construíram a primeira sala que ficou pequena para o quantitativo de alunos matriculados. Eu sou Josefa Cardoso de Brito Barroso, cofundadora da Escola do Barroncos. Fui a primeira professora. Em 1988, a minha mulher ensinava uma escola muito distante e além disso era muito de ladeira, tinha 1 quilômetro de ladeira. Então achei por bem de fazer uma escola na minha propriedade. Dessa escola, ela foi crescendo e por isso que nasceu o ginásio do Barronco. Esse ginásio, por sinal, tem o meu nome, porque foi uma luta minha e da minha esposa. Aí deu certo o convite, ele foi falar com o prefeito e deu certo, o prefeito consentiu e a gente construiu uma sala e dessa sala ela cresceu. Era uma sala para 25 alunos e já chegou, no outro ano já teve que aumentar porque os alunos eram chegando a todo momento e a matrícula foi grande. E eu agradeço muito ao povo da minha comunidade Barronco, que através do povo foi que nasceu o ginásio do Barronco. A escola Meirelles Barroso tinha uma boa aprendizagem, os alunos ficavam muito satisfeitos na aprendizagem. E também a escola realizava muitas festividades no São João. Agradeço muito o ginásio do Barronco, permanece ainda sendo comemorando sempre no meu nome. E o aluno pode olhar para o cabeçalho da escola, do caderno, está no meu nome. Eu também posso dizer que eu tenho família lá no ginásio do Barronco. Tem a minha filha, Josiane, e sendo professora. Isso para mim ainda é uma gratificante por isso aí. Os primeiros símbolos usados para a identificação da escola destacavam um livro de forma de pergaminho e a caneta. Mantinham as cores azul marinho e branco como marca de estabelecimento. Em 2005, durante a gestão do diretor Manuel Souto, com o intuito de identificar o perfil da escola na região, justamente ao artista Jarmes Barbosa, era criado o brasão usado até os dias atuais. O escudo é um símbolo nomeado pelas escolas para identificar a instituição. A cor vermelha para lembrar o barro que deu o nome à comunidade. Cruz, uma escola formada e licenciada com base cristã. O brasão na cor azul representa uma das cores do tradicional uniforme escolar. O livro é fonte de conhecimento e sabedoria. É onde estão escritas as iniciais E e B. Escola Meirelles Barroso. A estrela significa escola em destaque pelos projetos realizados e prêmios conquistados. Uma referência ao engenho Boa Esperança, da esperança que fez surgir o sítio Barroncos, onde está inserida a escola. Caminhando, construindo e educando.
O hino foi criado pela professora Regiane Dias e tem como referência a luta do casal, fundado para tornar o sonho uma realidade. Olá, eu sou Regiane Dias, professora, e vim aqui falar um pouquinho sobre o hino da Escola Professor José Emerêncio Barroso, a pedido da professora Bruna, a diretora. Eu iniciei as minhas atividades profissionais na rede pública municipal exatamente na Escola Professor José Emerêncio Barroso, onde passei um bom tempo. Certo? E foi na Escola Professor José Emerêncio que eu aprendi a ser professora. Aprendi a ensinar, aprendi a aprender, aprendi a conviver, fiz amizades lá que guardo para a vida, que trago até hoje. Certo? Aprendi na convivência com os estudantes, na convivência com os pais, com os colegas. E uma das atividades da escola foi uma gincana. Sempre tinha gincana lá na escola, na semana do estudante, na semana da criança. Essa eu não tenho certeza qual foi, mas sei que foi uma das últimas que participei. E uma das provas da gincana era fazer uma paródia ou uma música que pudesse servir como um hino da escola. E aí a gente tenta fazer, né, para cumprir todas as provas. Mas não era uma coisa fácil de fazer, mas aí vamos tentando. E como não dava para fazer uma paródia de uma música fácil, né, conhecida, porque aí não ficava legal, não ia ficar legal ser um hino de uma música assim muito conhecida, eu tinha como inspiração um hino dos 25 anos do movimento CJC que eu fazia parte na época, e aí ele serviu de inspiração para que eu pudesse criar essa letra desse hino. A letra não ficou igual nem a música, né? A letra muito menos, não poderia ser igual, mas esse hino serviu de inspiração. E ele inicia assim: caminhando, construindo e educando, levando a questionar. Emerêncio Barroso, escola atuante, que acredita em educar para transformar. Porque a gente sempre escutou lá e sempre pregou que a escola Professor José Emerêncio Barroso fazia a diferença na vida daquela comunidade. Que o estudante, ele poderia ter um futuro melhor. Então ele começava a acreditar que ele poderia ser alguém a partir da presença na escola. E aí a gente continua. Ao longo de um árduo caminho, onde o trabalho se fez presente, uma mulher cheia de ideias acreditou que podia fazer diferente. Experimentou a terra e lançou nela semente. E essa mulher foi Dona Zezé, porque a Escola Professor José Emerêncio Barroso, ela surge da construção de uma sala feita por seu Tito, para que Dona Zezé pudesse dar aula. Dona Zezé era professora, mas não trabalhava, e aí seu Tito ele construiu essa sala para que ela pudesse trabalhar. Então foi o pontapé inicial para que a escola iniciasse. Posteriormente, ela foi incorporada à rede municipal, mas ela iniciou com a construção de seu Tito para Dona Zezé. E seguindo, né, trilhando uma longa estrada no Barrocos Educando Gerações, construindo um lugar diferente, com muito trabalho e dedicação, colocando Deus na frente e buscando sempre a cooperação. Acreditamos numa educação inovadora e de qualidade, cuja ideologia seja educar para a vida e para a verdade. Uma educação libertadora que nos leve à igualdade. E porque a gente tentou colocar o que a gente estava vivendo no momento, né? Porque era um momento de transição, um momento que estava se trabalhando o construtivismo, pensando na formação do estudante, do cidadão pleno de direito. E a gente tentou colocar isso na letra do hino. E deu certo. Mas, né, depois de pronto, eu fiquei pensando, meu Deus, tá bom ou não tá bom? Será que essa melodia, os meninos conseguem aprender? E aí eu digo, eu vou testar, eu vou ensaiar com os meus alunos, com os meninos, se der certo, aí a gente apresenta. Se não der certo, a gente não apresenta. E aí levei para eles a letra, a melodia, e aí nós começamos, e deu certo, eles ensaiaram e apresentaram, e nós ficamos com o primeiro lugar.
e essa letra se transformou no hino da Escola Professor José Emerêncio Barroso. E é isso. Esse é o hino da Escola Professor José Emerêncio Barroso, certo? E muito me orgulha o hino ser da minha autoria, certo? Quero aproveitar e parabenizar toda a comunidade escolar, parabenizar todos que fazem parte da escola. Parabéns, Emerêncio. É um orgulho para mim ter feito essa letra e ter feito parte dessa escola, que guardo com muito carinho no meu coração. Emerêncio Barroso, uma escola atuante que acredita em educar para transformar. Por aqui já passaram grandes profissionais pela gestão. De 1980 a 1987, tivemos Josefa Cardoso, a fundadora da escola. Em 1988, Sueli Mota assume a escola com um belo trabalho. De 1989 a 1992, a professora Josefa Adelina deixa sua marca por aqui. Por 2 anos, 1993 e 1994, foi a vez de Vera Benigna contribuir com a Emerêncio. Maria José Oliveira esteve por aqui em 1995 e 1996. No ano de 1997, Josefa Cardoso tem sua segunda passagem pela gestão. De 1998 a 2000, foi a vez de Josilene Gomes deixar seu legado. Entre os anos de 2001 e 2003, a professora Mabel Barros passa pela Emerêncio, deixando marcas até os dias atuais. Em 2004, o professor Clebson Oliveira contribui para a Emerêncio. Em 2005, é a vez de Manuel Souto deixar seu legado até o ano de 2012. Entre os anos de 2013 e 2014, a professora Claudenice Lourenço deixa sua marca. Nos anos de 2015 e 2016, Quitéria Barbosa assume a Emerêncio no novo prédio. Por 4 anos, de 2017 a 2020, a professora Marli Braz passa pela gestão com um belo trabalho. Nos anos de 2021 a 2024, passa por aqui a professora Maria das Graças e também deixa sua marca. Atualmente, temos como gestora a jovem professora Bruna Interaminense, que muito irá contribuir com a Emerêncio. Olá, meu nome é Claudenice Lourenço e venho aqui hoje deixar um abraço muito especial. Um abraço pela passagem de aniversário da Escola Emerêncio Barroso. Deixar também aqui registrado todo o carinho, todo o amor que eu sinto por essa comunidade e que tão bem me acolheu nos anos em que eu estive à frente da gestão da Escola Emerêncio Barroso, que foram os anos de 2013 e 2014. Fatos importantes marcaram esses 2 anos, mas o principal deles, e inesquecível, foi ver o quanto nós éramos unidos, família, escola, comunidade, se apoiando, caminhando em busca de crescimento. Talvez esta seja a marca registrada daqueles 2 anos que, mesmo em um prédio antigo, nós não deixamos de avançar, não deixamos de sonhar e não limitamos os nossos sonhos. Quero deixar nesse momento um feliz aniversário, um abraço de muito carinho e reconhecimento por essa comunidade que é incrível, por essa escola que brilha, né? E é muito bom quando nós conseguimos visualizar em nossa sociedade os frutos incríveis, frutos maravilhosos desta escola, desta comunidade e das famílias do Barrancos. Então, deixo para vocês esse abraço. Um abraço de muito sucesso, de desejo de muito sucesso. Um abraço de desejo de muitas realizações. E sintam acolhidos e abraçados nesse dia tão especial. Um forte abraço, um beijo no coração e fiquem com Deus.
Por essa escola já passaram muitos professores. Cada um deixou sua marca, sua história, sua forma de ensinar. Foram vozes que ensinaram mais do que conteúdos, nos ensinaram a pensar, a respeitar, a sonhar. Hoje seguimos com gratidão, lembrando de cada olhar, cada palavra, cada gesto que nos ajudou a crescer. Sou Maria das Neves Soares, moro em Barranco Bom Jardim. Sou professora aposentada. Comecei nos anos 80 na escola Emerêncio Barroso, pelo convite de Dona Zezé e seu Tito. Sou professora com curso de pedagogia e psicopedagogia. Agradeço ao convite de Dona Zezé e seu Tito. Muito obrigada. Olá, eu sou Conceição Arruda, ex-professora da Escola Emerêncio Barroso. Quero nesse momento deixar o meu abraço, deixar o meu carinho a todos que fazem parte dessa grande história, dessa grande escola. Iniciei meus primeiros passos em 1999. Eram inúmeras as dificuldades, a questão do acesso, a questão das dificuldades de merenda escolar, de material escolar, mas a gente tinha um público amoroso, um público participativo. E essa escola, com certeza, cresceu muito. Hoje é uma escola de referência. E eu quero parabenizar todos que fazem parte dessa história do Emerêncio Barroso, pela parceria, pelas conquistas, não é, por elevar o nome de Bom Jardim a vários recantos desse país. Parabéns, Emerêncio. Um abraço a todos. Celebrar os 45 anos da Escola Emerêncio Barroso é uma alegria, pois é relembrar que eu faço parte dessa história, pois foi aqui onde tudo começou. Desde minha infância que estou presente nessa história, pois foram meus pais os fundadores da mesma. Aqui eu comecei como estudante, depois como professora. Saber que contribuí com a formação dos meus alunos é satisfatório. A paixão pela educação começou desde cedo. E a minha inspiração foi a minha mãe, pois ela foi a minha primeira professora e era muito dedicada. Também é uma honra saber que o meu pai tem muito orgulho de mim, pois eu ainda estou fazendo parte da Emerêncio como professora. Durante os 45 anos de Emerêncio, eu tive várias funções. Iniciei como professora dos anos iniciais, gostava de trabalhar com as séries finais, alfabetizava, eu já pegava os alunos alfabetizados e depois fui coordenadora, trabalhei na biblioteca, fui professora do EJA e hoje estou como secretária. Estar aqui é viver momentos inesquecíveis, pois aqui eu também vi meus filhos crescerem a sua vida estudantil. Vi o meu filho participar da banda e eu ficava muito orgulhosa porque ele pequeno, mas fazia tudo bonitinho, tudo certinho. Depois minha filha como estudante, o ano passado e o ano retrasado ela já trabalhou como auxiliar, como professora. Ela também organizava a coreografia da banda. Então para mim é motivo de muita alegria e honra fazer parte dessa história. Parabenizo a todos os que fizeram e que fazem parte dessa história. Falar da Escola Emerêncio Barroso é me reportar ao ano de 1989, onde o coronel Sebastião Rufino Ribeiro iniciava seu mandato de prefeito em nossa cidade. E na pasta da educação, tínhamos a grandiosa Edna Souto Maior Paula. Fui indicada para lecionar na Emerêncio Barroso, e lá fui muito bem acolhida pela então gestora Josefa Adelino, nossa querida Nil, e também pelos proprietários lá da terra onde ficava localizada a escola, seu Tito e Dona Josefa, criaturas também de coração imenso, enorme, nos acolhia em sua residência, com boas conversas, com bons tratos, porque nós não tínhamos espaço para uma direção, para a sala do professor,
a escola era só sala de aula mesmo. Então, nos momentos da pausa, no momento em que chegávamos na escola, antes de tocar, a gente ia para a casa de seu Tito e de Dona Josefa, e lá eles nos acolhiam muito bem. Dona Josefa era coordenadora na época também da escola, e eram pessoas maravilhosas. Os professores que lá lecionavam, né, eram criaturas amigas, muito companheiras, né? Nós tínhamos momentos muito bons de preparação das aulas, de organização das atividades em que a escola ia desenvolver, mas também tínhamos momentos de diversão, de conversas, de brincadeiras. Éramos uma família unida. Lembro-me muito bem, né, de Zé Euclides, de Lourdes Aleixo, de Mary, de Nailza, de Emanuel Souto, né, nosso querido Bebida, entre outros que nós trabalhamos juntos lá na Emerêncio Barroso. Não eram tempos fáceis, eram tempos difíceis. Nós tínhamos muita dificuldade na questão da locomoção, porque as estradas eram muito ruins e a gente passava por muito perrengues, né, nas viagens, principalmente, né, no período de chuva. No período de estiagem era muito bom, tudo muito tranquilo. Mas no período de chuva, o transporte não conseguia, né, chegar até a escola. E isso fazia com que, às vezes, nós ficássemos lá presos, sem ter como voltar para casa, porque a gente saía daqui da cidade estiado, né? E de repente começava a chover e não tinha mais como o transporte nos buscar, né? Então a gente voltava a pé por aqueles caminhos esquisitos, às vezes com medo, mas também com muita alegria, com muita diversão também, que a gente brincava muito nos caminhos quando a gente via e parava e comia aquela jaca para revigorar e continuar, né, a caminhada. Mas não eram tempos fáceis, né? Hoje em dia a gente vê que as coisas é bem mais fácil. Eu ainda hoje me sinto muito feliz quando encontro os jovens, né, que lecionei nessa época lá na Emerêncio Barroso, né, que me encontram e que lembram-se, né, de mim, que fazem aquela festa, que recorda os momentos que passamos juntos na escola. E isso é muito prazeroso, né, para a vida da gente. Pelo menos para mim é muito importante quando encontro um aluno que lecionei e que conversa e que lembra dos momentos que passamos juntos e que são gratos, né, pelo aprendizado da época, porque a gente aprendia muito. Eu aprendia com eles aprendiam com a gente, né, com os professores, mas os professores também aprendiam muito com os alunos. Então, é um prazer estar aqui, né, falando sobre a Emerêncio Barroso. Quero deixar aqui meu abraço para cada um de vocês que hoje fazem parte da escola. Desejo a vocês sucesso e que tenham um feliz aniversário da escola. Parabéns pela escola, parabéns à gestão que está aí, né, fazendo esse momento de recordação, né? Recordando aqueles que por aí passaram. Um abraço para todos. Amo vocês. Por nossa escola já passaram inúmeros estudantes e muitos deles hoje são destaques em suas devidas profissões, desde professores, técnicos de enfermagem, nutricionistas, psicólogos, empresários, músicos e cantores. Temos também profissionais que trabalham com fisioterapia, engenharia, polícia e muitos outros ramos. Olá pessoal, me chamo Edivaldo Caetano, ex-aluno e ex-professor desta escola. De 90 a 98, tive a experiência de ser estudante da Escola Emerêncio Barroso, onde trouxe para mim 3 significados importantes da palavra respeito, esforço e persistência. Retornei a Emerêncio no ano de 2005 como professor
e trabalhei até o ano de 2008. Nesse intervalo de tempo, tive a experiência de trabalhar com a modalidade de jovens e adultos, onde os alunos eram acolhidos de todos os recantos, não só do Barrancos, mas de todas as comunidades vizinhas. E esses alunos viam na escola não só um lugar de aprendizado, mas sim uma família, um lugar de construir histórias de amizades e vivências, um lugar de se divertir e de ter momentos bons e especiais. Quero deixar aqui hoje os meus parabéns a todos os envolvidos nesse momento tão especial, que é a comemoração do aniversário da escola. A todos os envolvidos e a todos que deixaram a sua contribuição na construção linda, dos 45 anos dessa escola, os meus parabéns. Olá, gente. Eu sou Marcos Lucena da Fonseca. Quero começar essa minha fala trazendo o seguinte: qual é a minha formação? Então, eu tenho, obviamente, o ensino médio, tenho as graduações de filosofia, letras, pedagogia, teologia e psicologia, e tenho mestrado em educação e doutorado em ciências da religião, fora algumas especializações como psicologia clínica, educação à distância e as novas TICs. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque a minha fala nesta mensagem é para que eu estou celebrando, juntamente com todos e todas que fazem parte desta comunidade, os 45 anos da escola Emerêncio Barroso. E aí, este é o momento de dizer a vocês o quanto eu estou feliz, porque nos anos 90 e 91 eu estive aí com vocês fazendo parte dessa história. Eu estudei a 3ª e a 4ª série aí com vocês. E tive com a professora Maria José, conhecida como Coco, e o professor Manuel Souto, Bebida. Então eu venho aqui agradecer a esses 45 anos, quase meio século dessa escola. Eu que também completei no dia 1º de maio, 45 anos, e toda essa minha formação não seria possível se eu não tivesse passado pelo que eu passei lá atrás com vocês. Então os momentos que a professora Maria José fazia muito, celebrávamos o aluno que fosse destaque, as quadrilhas que aconteciam por aí. Então foi uma escola muito acolhedora. A merendeira Ana, conhecida como Aninha, de saudosa memória, que tanto fazia essa escola ter um toque especial. Então eu passo por aqui para celebrar, junto com a escola Emerêncio Barroso, sítio Barroncos, comunidade de Barroncos, município de Bom Jardim, Pernambuco, esse momento festivo que deve ser sim exaltado, pois essa escola educou gerações e continua educando. Então, meus parabéns aos 45 anos da escola Emerêncio Barroso, gratidão a Dona Zezé, a seu Tito, que foram aqueles que cederam o espaço onde foi construída a escola, gratidão a tantos professores, professoras e a tantos colegas que compuseram essa grande escola Emerêncio Barroso. Muito obrigado, um grande abraço, felicidade para todos, e quero dizer que sou mais um filho e fruto da escola Emerêncio Barroso. Um grande abraço, minha homenagem a todos e todas vocês. Temos um ex-aluno que atualmente é embaixador da cultura nordestina no Japão, Diego Silva, amante do baião. É compositor e frequentemente mostra nossa cultura pela Ásia, participando de programas de televisão e produzindo clipes musicais. Eu vou fazer o meu contrato no Japão, eu
vou mostrar. Se bate, se jogar, polivalente, joga em qualquer posição. Na dividida, eu só entro pra ganhar. Polivalente, joga em qualquer posição. Na dividida, eu só entro pra ganhar. A Paixão de Cristo, do Barrancos. Foi um projeto que marcou uma geração de alunos da escola Emerêncio Barroso. Serviu de conteúdo para um capítulo de livro. A comunidade e moradores de sítios mais próximos faziam-se presentes para prestigiar o protagonismo daqueles jovens. Era muita expectativa e um momento de muita emoção. Página escrita com a caneta de ouro na memória de toda a comunidade escolar. Nossa escola se destacou pelo concurso Garoto e Garota Emerêncio. É um projeto que visa mostrar a beleza natural dos seus jovens estudantes. Alunos e alunas participam de desfile de moda, esbanjando beleza e simpatia nas passarelas da escola. Os vencedores do concurso representam a escola no concurso municipal de emancipação, onde já tivemos 4 meninas vencedoras. Em 2004, Ivani Aureliano. Em 2008, Juliana Mendes. Em 2009, Aniela Aleixo. E em 2014, Renata Rui. Oi, gente, tudo bem com vocês? Me chamo Aniele. Hoje, atualmente, tenho 28 anos, mas eu estudei do meu primário ao meu ensino fundamental no Colégio Emerêncio, onde eu pude participar de várias ações, vários eventos, como Garoto Emerêncio, Garoto e Garota Emerêncio, como Garoto e Garota Emancipação também, que eu consegui o título. Na época era um sonho, né? Eu fiquei muito feliz por poder participar. Então foi graças a Emerêncio que eu pude ter a oportunidade. Graças a Emerêncio eu também pude me socializar melhor quando eu fui para o ensino médio. E só tenho a agradecer, e que o Emerêncio fez parte da minha história e faz parte da minha história. E o que eu desejo para vocês é que vocês cresçam com sabedoria, que vocês guardem esse colégio no coração, que vocês consigam ser grandes profissionais futuramente, porque eu tenho certeza que vão ser, e nunca desistam dos estudos, que é muito importante e fundamental na nossa vida. E é isso. Tchau! Olá, pessoal da Emerêncio, tudo bem com vocês? Me chamo Renata Arruda, sou ex-aluna da escola. E que alegria estar aqui com vocês, comemorando os 45 anos da escola, né? Eu tenho um carinho imenso pela escola, que me trouxe tanta alegria, tenho boas recordações da Emerêncio, fez parte da minha vida, né? Da minha infância. E eu me lembro bem que eu participava de todos os concursos da escola, a Garota Emerêncio infantil, né? Que eu participei várias vezes, mas eu não cheguei a conseguir o título de primeira. Então fui tentando, até que consegui ser eleita a Garota Emerêncio Infantil na época. E eu lembro que foi um pouco difícil pra mim, né? Porque eu não tinha tanto recurso, porque minha família era humilde, então não tinha nem roupa pra usar no desfile. Mas eu dei o meu jeito e consegui no final do... Lembro também que as pessoas alguns colegas de classe, né, colocavam dificuldade. Ai, Flávia, você não vai ganhar. Mas eu nunca desisti. Tentei até que eu consegui. E isso é um conselho para vocês meninas aí que participam agora também do concurso Garota Emerêncio. Queria deixar falar para vocês que não desistam, mesmo que as pessoas ou os coleguinhas falam, ai, não vai conseguir. Foco que você consegue tudo. Gente, parece que não,
mas eu sou muito tímida e eu ficava pensando nisso, como que eu vou desfilar? E se eu ganhar, o que eu vou falar na hora? Então eu tinha essa dificuldade de me comunicar e minha timidez atrapalhava um pouco, mas isso não foi empecilho para eu não seguir e não tentar conseguir o título de garota emerêncio, né? E tanto que eu lutei e consegui ser a garota emerêncio. Depois de alguns anos eu fui estudar no Mota Silveira. Tentei ser a garota em Dr. Mota Silveira, não consegui. Daí me inscrevi na Garota Emancipação. Na Garota Emancipação eu me inscrevi por conta própria. Eu desfilei por conta própria porque eu não consegui o título pela escola que eu estudava na época. Então eu tentei por conta própria, sozinha. Não sozinha exatamente, eu tive ajuda de alguns amigos da escola, alguns colegas. E não foi fácil, gente. Eu ia todos os dias atrás de roupa emprestada com algumas pessoas, maquiadora, porque eu não tinha dinheiro para pagar essas coisas, né? Então foi tudo ajuda, foi tudo as pessoas que me ajudaram. Eu lembro que eu ia de loja em loja na cidade de Bom Jardim, pedir alguma ajuda em dinheiro, né, para participar do concurso, arcar com algumas despesas do concurso. E no final eu consegui o título de Garota Emancipação 2014. Eu nem acreditei, porque eu jurava que eu não ia participar e também que não iria ganhar, porque eu estaria participando por conta própria, seria muito mais difícil. Isso foi uma coisa que me marcou muito, tanto Garota Emerêncio Infantil, tanto como Garota Emerêncio, que eu participei anos depois, um pouco mais velha, né, não era infantil, e a Garota Emancipação, isso marcou muito minha vida. Eu via que as pessoas me olhavam de outra forma, né? Porque eu era a Garota Emerêncio ou a Garota Emancipação de Bom Jardim. E isso é muito bom, meninas. Então, é uma dica que eu dou pra vocês. Participem de tudo da escola. Participem dos eventos. Também fui fui a rainha do milho Emerêncio. Então, eu participava de tudo. Feira de ciências, de tudo um pouco eu participava, dos projetos da escola. Tudo ali eu tava no meio, mesmo que um pouco tímida, mas eu sempre tava ali no meio. Então é isso, gente. Usufruam da escola, participem de tudo, estudem, que é o principal. E uma das pessoas que foi primordial nessa minha trajetória na escola, na Emerêncio, foi o diretor Emanuel. Ele foi, assim, uma pessoa incrível, ele é uma pessoa incrível e todo mundo gostava dele na escola. E ele sempre nos incentivou a participar dos eventos da escola, participar do desfile. Ele sempre me apoiou nisso. Então agradeço muito a Emanuel. O que eu consegui também foi a ajuda dele, tanto no Garota Emerêncio. No Garota Emancipação também ele dava uma força. Enfim, ele é uma pessoa incrível. Desejo tudo de bom pra ele. E atualmente eu não moro mais no Brasil, moro na Europa, já morei em Portugal, atualmente moro na Espanha. Sou casada, tenho uma filhinha de 1 ano, que é a minha vida. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida até hoje, por toda a trajetória da minha vida, pela minha cidade, pelo meu país, né? Porque eu sou o que sou hoje, por eles, pela minha família, meus amigos, todas as pessoas que moram no Brasil. E é isso, gente. Um beijo pra todo mundo. Fique com Deus. Olá, pessoal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Juliana Mendes. Fui aluna da Emerêncio Barroso do ano 2004 a 2009. E foram anos muito simbólicos, né, na minha vida. Tanto na minha vida estudantil, quanto nas oportunidades que me foram dadas durante esses anos. Em especial no ano de 2008, que foi o ano que eu fui eleita Garota Emerêncio. E ainda muito jovem, eu tinha 14 anos na época, e foi um concurso que me deu uma certa projeção para o que vinha depois, né? Com o título de Garota Emerêncio, eu participei aqui na cidade, em Bom Jardim, do concurso Garota Emancipação, e, acaso do destino, a obra de Deus, também me consagrei Garota Emancipação, trazendo o título para minha escola naquele ano de 2008. E graças a Deus eu tive ao meu lado pessoas incríveis, professores incríveis,
que fizeram com que isso acontecesse, com que não fosse só um sonho nosso, digo meu e da escola, mas que a gente pudesse fazer isso acontecer. A gente sabe que na época era tudo muito... A gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, a gente não tinha essa visibilidade tecnológica que a gente tem hoje em uso de redes sociais, mas a gente fazia acontecer com aquilo que a gente tinha. Então, tive professores muito esforçados para que eu conseguisse chegar no Garoto Emancipação. Um diretor incrível, na época, Manuel Souto, que foi um grande incentivador na minha vida e que causou em mim esse ponto inicial para que os outros concursos viessem logo após. Anos mais tarde, já mais madura, eu tive a oportunidade de participar do Miss Pernambuco, representando a cidade de Bom Jardim, e participei por 2 vezes, a primeira vez em 2012 e a segunda vez em 2016. Então, levar o nome da nossa cidade para fora, levar o nome da nossa cidade e representar Bom Jardim foi algo muito gratificante na minha vida, ao qual eu levo até hoje e sou muito grata a todos os... E a mensagem que eu deixo para vocês é que jamais desistam dos seus sonhos, não importa a classe social que você ocupa, não importa o lugar de onde você veio, as oportunidades que você teve na vida, jamais desista dos sonhos de vocês. Tenham sempre muita fé em Deus e acreditem que tudo é possível se vocês não desistirem. O meu muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje contando um pouquinho da minha história, da minha fase no Emerêncio Barroso, uma escola que foi muito importante na minha vida. Beijo no coração de todos vocês. Nossa escola é um berço de grandes jogadores. Nosso podcast de hoje é com Josivaldo Norberto. Olá pessoal, meu nome é Eduardo Messi, eu estudo aqui na escola Emerêncio Barroso. Hoje eu vim entrevistar meu pai, porque ele é um jogador de futebol. A gente vai falar sobre futebol. Em qual posição o senhor gosta de jogar? Volante. Gosto mais de jogar no volante. Em que campo era realizado o interclasse da MLS? A interclasse começou no campo de Manuel Baia. Há 2 anos, como o campo era menor, voltou para o campo de Acilino. Eram os 2 campos que foi realizado o interclasse. Como foi para você jogar no time da escola? Para mim foi um prazer. Até hoje, se fosse para jogar, eu jogava de novo. Porque naquele tempo tudo que a gente queria era participar desse jogo interclasse. E quando tinha esse jogo interclasse para jogar contra os times lá da cidade, né? O professor Manuel levava nós, era muito gratificante pra gente. A gente nem dormia de noite pensando nesse jogo. Você já ganhou algum título de campeão? Como? Ganhei bastante já. Não tem nem quantidade de quanto eu ganhei. A sensação é boa demais. Sempre bom, né, ganhar. E sendo campeão, tem coisa melhor. Além da escola, quais times o senhor já jogou? Joguei vários. Feijão, Espera,
Barranco mesmo, né? Que era o principal que eu jogava. Esporte Passa Sunga, também muito parceira, muitos times. Como foi o senhor a ganhar seu primeiro campeonato? Aí foi muita emoção, foi muito bom demais. E o que eu mais gostava era de jogar e sendo campeão, melhor ainda. Só de participar para mim já era bom. Mas quando eu fui campeão, a sensação é outro nível. Como o senhor começou a jogar futebol? Eu comecei a jogar no campinho da escola mesmo. A escola tinha um campo ao lado, né? Não tinha bola, jogava com laranja, com bolsa. Antes de começar as escolas, de começar as aulas, a gente já ia logo cedinho para começar a jogar. Quem fazia o campeonato na sua época? Os campeonatos, quem fundou mesmo foi Manuel, né? Manuel que criou esse jogo, o Interclasse, que era como um campeonato, que era uma classe contra a outra, e gerava como se fosse um campeonato. Desde 94 que ele fundou esse jogo Interclasse, que era a sensação dos meninos naquele tempo. Acho que o ano todinho esperava esse jogo Interclasse, que era para mostrar o talento, como naquele tempo tinha muitos jogadores muito bons, muito talentosos, e gerava um campeonato muito disputado. Por que o senhor gosta tanto de jogar bola? Não sei como, vem no sangue mesmo. Eu nunca fui pra escolinha nem nada, isso eu aprendi. Foi um dom que Deus me deu. E até hoje eu jogo ainda em vários campeonatos ainda. Já tô veterano, 42 anos, mas ainda jogo muitos campeonatos de veterano, jogo campeonato aberto. Tudo que eu gosto de fazer é jogar bola. Qual time o senhor queria jogar? Time assim, de todo mundo. Qual time o senhor queria jogar? Como assim? Não. O time tipo Flamengo assim, time grande. Se eu fosse profissional, Então, ia jogar no Flamengo, né, cara? pergunta meio óbvia. Obrigado, pai, pela sua vinda, né? Por aqui. Aí, e aguarde até os próximos episódios. Beleza. Prazer foi meu. Tamo junto. Olá, pessoal. No episódio de hoje, estamos na escola EREM Dr. Mota Silveira. Estamos aqui com o professor Felipe, ex-professor da escola Emerêncio Barroso. E hoje vamos fazer algumas perguntas a ele relacionadas ao futebol e à escola Emerêncio Barroso. Professor Felipe, como foi sua chegada na escola Emerêncio Barroso? Bom, primeiro desejar uma boa tarde, né, a todos. E primeiro parabenizar a toda a comunidade de Barrancos, da Escola Emerêncio, pela iniciativa de vocês, desse projeto, né, de resgatar pessoas que deixaram um legado lá na escola. E, assim, na sua pergunta, de uma forma direta, eu cheguei em Barrancos, na comunidade de Barrancos, no ano de 2001. Eu não sou daqui, de Bom Jardim, eu sou de Camaragibe. E ao chegar aqui em Bom Jardim, eu fui contratado. Eu trabalhava como contratado pela prefeitura de Bom Jardim. E no ano de 2001, cheguei lá na escola, na época com a gestão de Mabel Barros. Cheguei lá como professor de geografia, que eu sou formado em geografia, e comecei a trabalhar na comunidade como professor de geografia lá na Escola Emerêncio. Entrando também nessa questão dos jogos, né? Dos jogos, desenvolvimento dos jogos dentro da escola, na verdade partiu de um incentivo e de uma iniciativa do gestor da época, que era o professor Manuel Souto de Arruda, conhecido por Bebida, qual eu tenho assim uma admiração, um carinho, né, muito grande, porque ele foi um gestor na época que ele levou para a gente, para a equipe de professores, não só para mim, mas de todos os professores, a ideia da gente alavancar a comunidade de Barrancos. Os estudantes daquela época,
por ser estudante de sítio, de zona rural, e havia uma certa discriminação com alunos, com estudantes da zona rural. Hoje nem tanto, porque a gente hoje vive mais numa época moderna de globalização, mas os estudantes da zona rural, eles eram um pouco discriminados. E o gestor da época, o professor Manuel Bebida, ele levou essa ideia para a gente resgatar ou para a gente alavancar a autoestima dos estudantes da escola Emerêncio Barroso. E ele levou a ideia, e a equipe de professores comprou essa ideia. Não só eu, mas todos os professores compramos essa ideia e a gente começou a trabalhar projetos que visassem dar oportunidade aos estudantes de participar de eventos que até então era restrito somente a estudantes da cidade. E entre esses projetos nós tivemos lá a Paixão de Cristo, a gente fazia lá o projeto da Paixão de Cristo, a gente fazia lá Olimpíadas de diversas disciplinas, como no caso que eu fazia a disciplina da UBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia dentro da Geografia. Nós tivemos lá feiras de ciências, inclusive David, né, que hoje é funcionário da escola e que está trabalhando nesse projeto, era um dos protagonistas desses projetos. E os jogos escolares se encaixou dentro dessa dinâmica de alavancar a comunidade. Então a gente começou a fazer, eu no meu caso, né, junto com o diretor, a gente começou a instigar os alunos a praticar esportes. Então, só que vê que interessante, para a gente vir jogar, para a gente vir disputar aqui no centro de Bom Jardim, a gente precisava treinar futebol, né? Porque a gente desenvolveu lá o futebol de quadra. Mas como se a gente não tinha quadra? Entendeu? A gente na escola da época, a gente tinha uma dificuldade grande de estrutura. Então, eu resolvi uma área que tinha ao lado, um terreno pequeno, ao lado da escola, a gente resolveu improvisar uma quadra. Eu mandei fazer umas barras de futebol, e aí a gente fez um torneio, e fazia os treinamentos. Isso os meninos foram se empolgando, que os meninos sempre gostaram muito de futebol. Aí esse torneio era bem organizado, né? Assim, a gente fazia a marcação do campo, botava a rede do campo, da quadra, né? No caso era a quadrinha. Os meninos jogavam tudo de roupa, de jogador e meio. Isso foi desenvolvendo nos estudantes essa característica de jogos, de participar. E a gente também entrou dentro dos jogos, né? Na sua pergunta sobre jogos, a gente começou a fazer também o treino de campo, de futebol de campo. E lá na comunidade, quando a escola funcionava nos terrenos ali do seu Tito, a gente treinava, a gente fazia os treinos de campo lá no campo de Arcelino. Não sei se, acho que vocês conhecem, né? A gente fazia os treinos lá e fazia torneio, jogos interclasse, uma sala contra a outra, jogos dos professores, os professores jogavam. Era bem divertido. E isso foi desenvolvendo essa questão do futebol. E detalhe, eu estou me lembrando um pouquinho nessa resposta, que é interessante, sabe? A gente vê como isso funcionou, que foi muito legal essa época. E assim, até a abertura dos jogos, a gente fazia com toda uma pompa, sabe? Com a cerimônia, com desfile, com uma banda tocando, com os meninos tudo uniformizado, com os pavilhões. Assim, a gente não deixava a desejar com relação às escolas da rua. A gente fazia do mesmo jeito, que era justamente para mostrar que o estudante da Emerêncio Barroso podia fazer também a mesma coisa que os estudantes da rua faziam. E para fechar esse momento dos jogos, né, da sua pergunta, eu lembro muito bem que um dia a Bebida chegou para mim, eu chamei de Bebida, não é Manuel. Aí ele disse, professor, a gente poderia botar os meninos para disputar natação. Esse cara é louco, porque ele era assim, ele gostava muito de trabalhar na autoestima, entendeu? Ele botava a escola, muitas vezes ganhou concurso de beleza para garota, emancipação, né? Isso era muito trabalhado, muito valorizado, a gente fazia desfile, fazia um make-off com os meninos do desfile.
filmava se produzindo e tal, era bem assim, bem dedicado. Aí minha vida chega pra mim e olha, Felipe, a gente ia botar os meninos para disputar natação, porque ele queria que a escola, ganhasse prêmios. Não o prêmio em si, o troféu, mas pelo simbolismo, né? Pela valorização da escola. Cada vez que uma escola recebe um prêmio, um reconhecimento, isso é bom pro nome da escola, né? Aí eu digo, mas Bíblia, como é que a gente vai treinar natação se a gente não tem nem piscina? Aí ele, não, a gente vai dar um jeito. Aí ele pegou, um dia ele me levou lá pra piscina de coelho. Não sei se vocês conhecem. Ainda bem. Não tem? Ô, Felipe, eu tenho um espaço ali que eu vou levar, te leva lá, e tu vai ver que lá tem uma piscina que leva os meninos pra treinar lá e tal. Aí, detalhe, os jogos, que isso fazia parte dos jogos escolares de Bom Jardim, né? A gente fazia na escola, mas para depois ir para uma etapa maior, que era a nível de município. A gente fazia os nossos treinos, os nossos torneios na escola, se preparando para vir disputar aqui na cidade. E era massa. As torcidas vinham, os carros vinham cheios, a quadra ficava agitada, os meninos ficavam tudo empolgados. Foi um tempo muito bom. Aí, quando a gente chega na piscina, que eu olho para a piscina está com a água totalmente. É porque essa piscina na época ela estava desativada, entendeu? Não estava funcionando. Não é? Mas a ideia foi de funcionar, né? Mas assim, é só para mostrar o quanto a gente, né? Professor, todos nós, a gente a gente comprava essa ideia. É muito importante quando um grupo compra a ideia do líder. E o líder, que era Manuel, ele levou essa ideia, a gente comprou a ideia. Não, vamos fazer e tal. Os trancos e barrancos a gente fazia. Para vocês terem ideia, até o desfile de 7 de setembro, né, de emancipação, a gente desfilava por dentro do mato, por dentro da lama, lá em Barranco mesmo, pela comunidade, com um carro de som na frente, um carro levando a garota de emancipação. É um negócio assim bem interessante, mas enfim. E aí, a gente participou dos jogos escolares, fizemos boas campanhas, bons resultados, chegamos a ser campeões de futebol de campo aqui em Bom Jardim. Não me falha a memória, 2003, 2004, não sei, não lembro agora exatamente. Mas enfrentando escolas daqui da rua e a gente brincava de igual para igual e serviu assim para estimular a autoestima de toda a comunidade. É bom saber que você sempre queria que a Remerência se destacasse mais, brilhassem mais os alunos. Com pouco tempo que vocês passaram lá, vocês deixaram marcas muito importantes. Sim, é muito bom quando o professor ele deixa um legado, não é? E hoje a gente tem reflexo disso. Hoje, os pais de vocês, o tio de vocês, com certeza lembra da gente. Hoje eu trabalho aqui na Arena Doutor Mota e eu vejo aqui que muitos pais, quando eu venho para as reuniões, pais de alunos, são pais que foram meus alunos. Aí quando me vê, lembra do tempo, né, da saudade. Esse professor, como é que tá fulano? Quem é fulano? É meu filho, professor. Menino, tu fosse minha aluna, agora teu filho já está aqui. Aí é muito bom quando a gente deixa um legado, né? E assim, eu tenho muita saudade da comunidade de Barrancos, porque foi onde eu comecei, né? Minha carreira como professor aqui em Bom Jardim. Como eu já disse no início, eu cheguei aqui em 2001 e foi a primeira escola daqui do município que eu trabalhei. Trabalhei por 7 anos em Barrancos, eu tenho boas recordações daquela escola. É legal saber que você fica tão gratificado, tão alegre, ao perceber que os seus alunos, os pais deles também foram os seus alunos. Exatamente, eu fico feliz porque a gente vê a história evoluindo, né? A gente vê que a história continua. O mesmo trabalho que a gente fez, que eu fiz, hoje eu vejo o David fazendo, hoje eu vejo as fotos lá, outras meninas que não tem agora na memória, mas eu sei que foram minhas alunas, que estão lá dando continuidade à história. A coisa, o que mais gratifica um professor é ver quando os alunos estão se dando bem na vida. E a gente vê quando os meninos estão se dando bem. E eu tenho certeza que vocês também vão se dar bem na vida, porque quando vocês também abraçam um projeto como esse interessante, mostra que vocês também já são garotas que já têm um potencial bom, que sabem se expressar, que tem vontade de fazer acontecer. Isso é muito bom.
e pode ter certeza que você deixou o seu legado, a sua marca na Escola Emerêncio Barroso, viu? Muito obrigado. E mais uma vez eu agradeço, tá, pela oportunidade que vocês estão me dando da gente ter esse bate-papo, da gente ter essa conversa. E espero ter contribuído, né? Eu acho que eu contribuí com a história da escola, da comunidade, e espero também ter contribuído com esse trabalho de vocês, que mais uma vez dou os parabéns a vocês por essa iniciativa. Parabéns, deixo aqui meus parabéns para toda a equipe gestora da escola, na pessoa da diretora Adriana, como é? Bruna Interaminense. Deixo aqui meus parabéns para todos vocês, que vocês, Deus continue abençoando o trabalho de vocês, e vocês continuem fazendo, elevando o nome da Escola Emerêncio Barroso e de toda a comunidade de Barroso. Olá, me chamo Jussi Cláudia, sou professora. Trabalhei na Escola Emerêncio Barroso de 2005 a 2012. Foi minha primeira casa de ensino que eu lecionei. Então, a Emerêncio Barroso, a comunidade Barroncos, eles têm um lugar muito especial aqui no meu coração. Durante esses anos que trabalhei na escola, fui privilegiada em coordenar o projeto Saúde na Escola Comunidade Consciente, junto com o diretor Manuel Souto. Então, os alunos eram convidados a participar do projeto. Esse projeto, ele tinha como objetivo envolver a comunidade com a escola e a escola com a comunidade. Então, os alunos, eles tinham toda uma preparação e depois eles desenvolviam todo um projeto voltado à comunidade, levando informações, prevenção sobre diversos tipos de doenças recorrentes na comunidade. Esses alunos, eles também participavam de capacitações onde eles se tornavam multiplicadores do conhecimento e eles repassavam todo o conhecimento que eles adquiriam para os outros alunos da escola através de palestras, através de peças de teatro, enfim, de várias formas diferentes. Na comunidade, a gente já fazíamos visitas, fazíamos panfletagem, dávamos orientações às pessoas e também tinha uma parte que era para contemplar as pessoas da terceira idade, em que nós íamos visitá-los, escutávamos as histórias deles, como foi o passado, como eles curavam determinados tipos de doenças, os chás que utilizavam, as formas com que faziam. E, assim, era um momento muito rico de informação para nós. E eles se sentiam muito valorizados por poder estar ali conversando, passando o conhecimento deles para nós. E no final do ano a gente convidava eles para a escola, os idosos, e eles participavam de um chá da tarde. Aquele momento era um momento de descontração, onde eles reencontravam amigos de infância, conversavam, falavam sobre o passado e levavam objetos também para que a gente pudesse conhecer, né? Falavam o nome do objeto, para que servia. Depois tomávamos um chá, fazíamos uma ciranda, e naquele momento tudo acontecia de forma muito alegre e riquíssima em conhecimento. Aqueles momentos eram muito ricos em conhecimento. Também tínhamos uma parceria com o dentista do PSF, na época, o Dr. André. Ele nos fornecia uma quantidade X de fichas e os alunos, eles eram atendidos no PSF pelo dentista. A Secretaria de Saúde, nós tínhamos também a parceria com eles. Eles sempre estavam na escola, eles sempre eram convidados a palestrar, a levar novidades. E, inclusive, nós tivemos 2 feiras de saúde, primeira e a segunda feira de saúde da Escola Emerêncio Barroso. Foi um momento muito rico em que diversos profissionais foram à escola, atenderam a comunidade,
outros palestraram, fizeram exames simples, como diabetes, como aferir a pressão. Então, foram momentos assim, muito ricos mesmo, vivenciados com os alunos que participavam do projeto. E o objetivo principal, que era envolver a comunidade com a escola e a escola com a comunidade, era realizado através desse projeto, o qual nós obtivemos muitos frutos bons. Temos vários alunos enfermeiros, temos vários alunos que são psicólogos, de outras áreas da saúde e também de outras áreas sem ser da saúde. Eles sempre, quando me encontram, falam com muito carinho do projeto, lembram de vários momentos. Então, de fato, o projeto de saúde na escola Comunidade Consciente, ele fez uma diferença na escola Emerêncio Barroso e na comunidade de Barroncos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Emanuel Arthur, sou professor de língua portuguesa e vim contar um pouquinho da minha trajetória junto à história da escola Emerêncio Barroso. Bom, eu cheguei à escola em 2009, em setembro de 2009, fui muito bem acolhido, recebido, abraçado tanto pela comunidade como pelos alunos, assim como pela equipe gestora. À época, o gestor Manuel Souto, com seu grande coração, afeto e humanidade, me acolheu, assim como ele acolhia e acolhe até hoje os alunos, as famílias. Enfim, foi um momento de muita esperança, de muita alegria. Então, chegar a Bom Jardim e já ser acolhido não só pela cidade, mas por uma comunidade como é a comunidade do Barroncos, eu fiquei apaixonado, né? Apaixonado pela escola, apaixonado pelos alunos, apaixonado pela educação numa escola rural. E nesse tempo também a troca com grandes colegas de trabalho, com grandes parceiros, com grandes amigos. Como esquecer das viagens de Toyota, que a gente saía da cidade até a zona rural, ríamos demais, éramos e somos amigos, e esse foi um momento muito bom. Passei 3 anos e um pouquinho na escola, mas durante esses 3 anos eu aprendi com os meus colegas e com o gestor Manuel, a elaborar os projetos, alguns projetos que eram essenciais para a escola, como por exemplo o Soletrando. Nós fazíamos anualmente o Soletrando, as etapas eliminatórias, fazíamos as semifinais, fazíamos uma grande final que mexia com toda a comunidade escolar, vinham os pais, vinham familiares observar, prestigiar a grande final. No ano 2011, nós também começamos o projeto Spelling, que era o Soletrando em língua inglesa, que foi também fantástico. Nós trabalhávamos tanto os aspectos linguísticos como os aspectos sociais voltados para a língua inglesa, e foi o nosso carro-chefe, né, da linguagem, foi o Soletrando e o Spelling. Bom, tinha uma aceitação enorme dos alunos, uma expectativa gigantesca por aqueles 2 grandes momentos de vermos os alunos finalistas, dos alunos que chegavam às finais. Isso gerou na gente uma grande esperança de mais projetos. Então, naquele mesmo período de 3 anos lá, surgiu a necessidade de a gente fazer um grupo de dança. Então, eu sem saber dançar nada, mas também tendo aquela boa vontade dos alunos, das alunas, enfim, de quererem dançar, eu tentei, né, formar um grupo Star Dance, e aí a gente fez um pequeno grupo que tinha meninos e meninas, e nós apresentávamos coreografias em alguns projetos da escola e também nos folclores da cidade de Bom Jardim, quando tinham culminâncias. Nós íamos, participávamos com as outras escolas, e era fantástico esse processo, porque tinha toda a expectativa, a acolhida dos estudantes, tinha a emoção de vir para a rua, a emoção de coreografar. E também quero salientar que nessa época, o nosso prédio era o prédio antigo, então nós tínhamos pouquíssimos recursos, mas fazíamos muito. Então aprendi muito com os meus alunos, que são meus amigos até hoje, aprendi com os meus colegas, foram os meus grandes referenciais, aprendi com o gestor Manuel, que me ensinou a ter um coração acolhedor, humano, afetivo, e com
as famílias que iam para a escola, as famílias que nós recebíamos, que conversavam conosco, que tinham todo um afeto. Isso fez com que eu mudasse, né, me aperfeiçoasse enquanto ser humano e enquanto profissional. Então eu desejo a toda a comunidade do Barroncos, a Escola Emerêncio Barroso, feliz 45 anos de escola, que essa história se perdure por muitos e muitos anos, que muitos profissionais, gestores possam estar à frente dessa escola, que é um marco, que é a escola em si é um grande evento, né, para a comunidade do Barroncos. E a comunidade do Barroncos em si é singular, é algo que é apaixonante. Então eu desejo para vocês, mais uma vez, muitas felicidades, muitas realizações. Estou morrendo de saudades, né, de todos vocês, e que Deus reserve muitas realizações para todos nós. Um abraço. Primeira apresentação da banda marcial José Cardoso de Brito Barroso deu-se nas comemorações do 7 de setembro de 2001. A banda foi composta por 45 instrumentos. Seu primeiro maestro foi José Carlos Souto de Arruda Pichote e foi fundada na gestão da diretora Mabel Barros. A banda recebeu como patronese a primeira professora da escola, uma justa homenagem àquela que doou-se por completo pela educação na comunidade rural. A banda já apresentou-se nas cidades de Machados, Orobó, João Afedro, Surubim e outras cidades vizinhas. Olá pessoal, eu me chamo Maria das Mercedes e hoje sou professora, mas fui aluna da Emerêncio Barroso, que tem o nome do meu pai, e a primeira professora foi a minha mãe. Eu tenho muito orgulho de tudo isso, sempre participei de tudo que tinha na escola como ex-aluna e com a banda não foi diferente. Eu participei da banda nos pratos. Eu sabia tocar? Não, mas eu queria muito participar. Eu achei muito legal ter uma banda em nossa escola que não tinha. E aí eu participei, pedi ajuda aos meus irmãos, que me deram essa ajuda, e aí toquei. Pouco tempo, mas toquei, porque minha vontade mesmo era participar de tudo que tinha na escola. Então, tenho muito orgulho de ter sido aluna daí. Espero que vocês também tenham esse orgulho de ser alunos da Emerêncio Barroso, que tem uma história muito bonita e com raízes profundas. O ano foi 2018, comecei lá com a diretora Marlene e lá fui desenvolvendo meu trabalho com a banda. Quais lugares a banda se apresentou? A banda se apresentou aqui em Bom Jardim, lá na comunidade do Barroncos e em Umari também. A gente foi para Umari, Festival. Quantos integrantes tinha a banda? No tempo, eu acredito que uns 30 integrantes. Porque quando a banda começou realmente, a banda estava toda sucateada. A gente fez um trabalho, um levantamento lá, e esse trabalho juntou os instrumentos que tinham lá acabados. A gente conseguiu ajeitar todos eles e montar a banda. Qual era o estilo de música que você gostava que a banda tocasse? Eu gostava muito de forró, porque como era uma banda que estava começando do zero, o forró, para mim, é um ritmo mais fácil de introduzir na banda. Aí depois a gente foi colocando mais forró estilizado e foi melhorando a questão. Mas o forró era o foco. Você lembra alguma música que você chegou a tocar lá? Eu acho que foi uma música de Pedrinho Pegação. O nome eu não vou lembrar, mas a melodia é... Aí a gente conseguiu mesclar isso para colocar em forró. Márcia Felipe também, teve uma de Márcia Felipe. Foi Paralisou. Teve outras também. A gente tocou as 3 músicas, só que eu não lembro. Quantos anos você passou lá na Emerêncio? Eu acredito que foi 1 ano, foi 2. De 1 a 2 anos. Quais bandas você já foi maestro? Eu fui maestro de apenas 4 bandas. 5 agora. Eu fui maestro. Minha primeira banda foi a banda Mirim, de Umari, do sítio Aroeiras. A segunda foi a Emerêncio. Meu segundo trabalho foi na Emerêncio. Meu terceiro trabalho foi aqui no Mota, quando eu comecei aqui no Mota. Meu quarto trabalho foi lá em Limoeiro, numa banda chamada da Escola Desembargador.
E também trabalho em outra banda lá agora, que é a Cônego dos Dez, da cidade de Limoeiro também. Pelo pouco tempo que você passou lá na Emerêncio, o que você tem a dizer sobre a Emerêncio? Cara, realmente é uma escola que abrange muita gente que gosta de música, né? Porque Bom Jardim é uma terra da música, vocês sabem, né? Então, Bom Jardim tem essa tendência de ter muita gente interessada em música. Em Bom Jardim, a banda é muito rica, as bandas da cidade, das escolas. E quando a gente começou lá o trabalho lá da Emerêncio, a gente só colocou 30 pessoas porque, de fato, eram os únicos instrumentos que tinham. Porque se tivessem 50, 60, 70, acredito que a escola toda queria tocar. Que dica você dá para a banda marcial Josefa Cardoso de Brito Barroso, lá do sítio Barrancos, para continuar brilhando? O regente que estiver lá, eu acredito que ele vai saber melhor do que eu dizer, né? Porque quando a gente está à frente de uma banda, a gente pode reparar todo o caminho que a gente pode percorrer. Se futuramente eu voltar lá, meu trabalho aqui do Mota, eu tento expandir para todos os lugares que eu vou. Não é copiar o Mota, é ter a minha característica ali naquela banda, certo? Minha característica é o quê? É banda toda formadinha, estilo marcial mesmo, que é todo mundo alinhado, bem estruturado, e a percussão baixa. Se tiver metal sobrepõe a percussão. A gente tem um costume de dizer que as bandas marciais daqui da cidade são marciais, mas nenhuma banda daqui da cidade é marcial. Por quê, Felipe? Banda marcial tem o nome marcial porque tem uma estrutura. A estrutura da banda marcial, ela compõe de 90% instrumento de sopro e 10% percussão. Banda de estado é assim. São 3 anos para formar o aluno. Depois de 3 anos, se você tiver a sorte do aluno permanecer na escola, massa. Se não, aí você começa tudo de novo do zero. Porque são 3 anos no ensino médio. Se a base, como tem a base dessas escolas municipais, começar de cedo, fazer um trabalho legal, que eu acredito que dá para fazer, futuro, começar do zero, já crescendo, eu acredito que todas as bandas da cidade, além do nome marcial, ela vira marcial. Mas aí precisa realmente de algo a mais. Nos dias atuais temos esse aluno, professor e coordenador David Lucas, que vem esmerando-se para, em tempos de nostalgia, resgatar a emoção, o encanto e a valorização da arte musical. Bom, eu comecei na banda da Emerêncio, né? A banda Josefa Cardoso de Brito Barroso, na verdade, lá em meados de 2002, 2003. A gestora ainda era Abel, e foi a única vez, eu acho, na minha vida que eu fui chamado para a direção da escola. Porque, na verdade, eu não queria tocar. Era a banda mirim da época, na pessoa do professor Manuel, né? Que ele pediu para que eu fizesse parte dessa banda mirim. Aí eu não queria tocar, não queria participar. E minha mãe foi chamada nessa época aí para a escola para eles tentarem me convencer a participar. Sei que desse ano eu não participei. Eu acho que no ano seguinte, ou foi 2 anos depois, eu resolvi participar. Não da banda mirim, mas da banda oficial da escola. A banda do ginásio, né? Eu acredito que eram os alunos dos anos finais. Eu participei dessa banda. Na época, meu coordenador, né, meu regente, era o professor Pichote, professor que estava frente à banda nessa época. E com ele foi que eu aprendi meus primeiros passos, né? Eu comecei no instrumento chamado de surdo, que hoje em dia foi meio que escanteado pelas bandas marciais, né? Depois eu passei para o atabaque. E, se eu não me engano, nessa escola eu fiquei no atabaque. Com o Pichote, né, com o professor, fiquei no atabaque. E, nessa época, eu lembro que o professor Manuel, ele, acho que já era diretor, talvez, ele pediu para que eu e Júnior, um colega da gente da banda também, a gente ficasse frente à banda.
Então, o Júnior fazia a regência e eu acompanhava, né? Ajudava ele nessa parte da regência da banda mirim da escola. Então, a gente tocava na banda oficial, né? Na banda maior, né? Eu vou dizer assim. E a gente fazia a regência da banda mirim. Aí, passou-se o tempo, eu me formei, né? Em 2007 eu saí da escola, nono ano. Fui para Bom Jardim, Raimundo Honório. Lá no Raimundo Honório eu não sei o que houve comigo, que eu não participei das coisas, não participei da banda. O pessoal sempre me chamava, mas eu não participava. Acredito eu que é porque aqui na Emerêncio a gente tem um estímulo muito grande com relação à participação. Os alunos daqui, eles são muito encorajados a participar de tudo. Aqui eu sempre participei de tudo. Aí fui para Bom Jardim, né? E anos depois eu volto como professor. Me formei em matemática e eu voltei como professor para a escola. Na época, o programa Mais Educação, 2013. Voltei como para atuar, né, em sala de aula. E como já era de costume, né, a gente sempre gosta de ajudar. Estava faltando pessoas para tocar na banda. Eu peguei o fuzileiro. Já era adulto na época, né? Peguei o fuzileiro. Ano passa, o professor sai da escola, né? O diretor Manuel sai da escola e entra a gestora Claudinice. E ela me convida para dar aula de violão. Então eu fiquei com o violão e Inácio Moura, né, de Umari, ele ficou frente à banda. Ele já é maestro, inclusive, né? Foi onde eu aprendi muito também com ele. Aprendi muita coisa, principalmente de organização da banda, sabe? Aquela coisa de mol. Na minha cabeça não tinha nada disso. Então, aprendi muito com o Inácio. Hoje, acho que a organização da minha banda se deve muito a ele. Saí novamente da escola e fui parar no Colégio Santana e na Rural Feijão, como professor. Tempo passa, a gestora do Colégio Santana me convida para reger a banda do colégio. Uma banda grande, né? Uma banda famosa dentro do Bom Jardim. Eu acredito que foi a primeira vez que eu fui para a cidade, no centro da cidade. E um desafio que eu gosto bastante, né? Gosto de ser desafiado. Resolvo pegar a banda. E a gente consegue colocar o nome novamente na banda do Colégio Santana. E a gente consegue colocar a banda novamente na rua e fazer um trabalho bem feito, bem bacana. Muitos elogios. Aí daí para frente começam a aparecer mais convites para mim fazer regência. Na verdade eu não sou regente, né? Eu sou professor. Só que aí a gente sabe que existem muitas bandas em Bom Jardim e pouca gente para poder fazer a regência. Então eu ajudo os meninos aí do Grêmio, né? A fazer essas regências de algumas bandas, porque já diminui para eles. Fui pro Feijão, né? Fui para Santana. E eu lembro que aqui na escola, quem ficou com a emerência foi o professor Felipe. Hoje, maestro também, muito fera. Ele ficou aqui, acredito que 2 anos, na época da gestora Marli. Eu não estava na escola. Fui para Orobó, né? Nessa época. Aí volto como professor novamente aqui para Emerêncio Barroso, inclusive na gestão da professora Marli. Só que como o Felipe já estava na banda, eu fiquei de fora, né? Fiquei só de espectador. Bate 2021, troca de gestão novamente. Eu venho para a escola, né? Dessa vez como coordenador pedagógico. Aí já facilita bastante o meu trabalho, porque eu estou fora de sala de aula, né? Eu resolvo, então, falar com a gestora para a gente conseguir novamente dar vida à banda, porque a gente estava com pandemia, parou em Felipe, né? 2018, eu acho, 2017, parou a banda. Então, a gente com bastante instrumento aqui na escola, parado, eu resolvo falar com a Dona Graça para a gente dar vida novamente à banda. Não pode deixar os instrumentos parados, né? Dona Graça acata, a gente coloca a banda novamente para desfilar aqui na cidade, na comunidade, né? Aí quando é no ano seguinte, 2023, acredito eu, acho que foi 2023 ou foi 2024, se não me engano, a gente vai para Bom Jardim novamente. Roupa comum, né? Bem básica mesmo, mas consegue fazer um trabalho muito bom lá em Bom Jardim. Muitos elogios novamente. E foi nessa época também que a gente resolveu criar um símbolo para representar a banda marcial, né? Então, atualmente,
esse ano, né? Eu estou na banda novamente, com a nova gestora da escola. Estamos com 45 integrantes, distribuídos aí em vários instrumentos de percussão. A banda foi presenteada com bastante instrumento novo, dentre eles uma lira, que é muito bom para a banda, né? A gente não tinha. Ganhamos mais um sextom, ganhamos pratos novos, ganhamos bumbo, né? Que antigamente a gente tocava muito fuzileiro e agora trocou para o bumbo, que é mais moderno, né? Ganhamos taróis novos, caixas americanas. Então a banda agora ela tem uma vista bem mais moderna do que a banda anterior. E, logicamente, é um prazer muito grande estar aqui falando com vocês a respeito da banda marcial, onde eu fui um aluno, né, um fruto, e hoje estou cultivando novos frutos. 3, 4. Vamos conhecer nossas participantes, Dona Neném e Dona Raimunda, que está na escola há mais de 20 anos. Dona Neném, apelido carinhoso, que juntos temos com ela. A gente quer saber, Dona Neném, como foi o início da sua carreira aqui na escola? Olha, eu fiz meu concurso, né? Passei, fui trabalhar em outra escola, lá no Feijão. Passei 2 anos lá. De lá fui transferida para cá. E já estou aqui há mais de 20 anos. A senhora já teve grandes amizades na escola, né? A senhora tem uma amiga que é mais próxima, assim? Olha, eu gosto de fazer amizade com todas. Quando eu passo, não gosto de estar com fofoca, com briga com ninguém, entendeu? E para mim, todos são meus amigos. São amigos, né? Dona Raimunda, a senhora também se formou aqui na escola, participou da primeira turma da escola. Como era nessa época? Os professores, a direção, a escola? Olha, naquela época não era como hoje, tudo era mais difícil, tanto para a gente aluno, quanto para os professores, porque eles vinham da cidade no carro. No inverno o carro ficava quase na metade do caminho e eles vinham o restante andando para a escola e a gente também não tinha transporte, todo mundo ia de pés, era bem difícil, não era como hoje, naquele tempo. E não tinha o fardamento que hoje os alunos têm, não tinha material, não ganhava material como hoje. Tem. E eu participei da primeira turma de concluintes, em 91. Eu estudei com Dona Zezé a 4ª série nessa escola. Quando eu vim estudar aqui, foi a 4ª série, com Dona Zezé, só que era lá no outro prédio. Aí depois, fiquei 2 anos sem estudar porque não tinha mais, né? Aqui a 5ª série, aí em 88 começou, e eu vim estudar aqui, e concluí em 91, e a direção era eu nem lembro quem era a diretora naquela época. Era Dona Nil, estou lembrando agora, era Dona Nil. E a direção era boa, e Manuel foi meu professor. Era Dona Zezé, professora de História na 5ª série, depois Manuel ficou até terminar, até 91, e ele continuou dando aula de História, depois se tornou diretor da escola. Era bom, era muito bom, era difícil, não era como hoje, mas era muito bom. Interessante, Dona Raimunda foi aluna da escola, que é a primeira turma, ela se formou e agora é funcionária. É muito interessante e legal isso, que a nossa escola também tem funcionários que já foram ex-alunos. Eu sou funcionária dessa escola faz 20 anos que eu trabalho nessa escola, sendo que trabalhei até em outras escolas. Eu fiz o concurso há 30 anos, né? O concurso eu fiz, foi 30 anos na época do Neném. Aí trabalhei em outras
escolas pequenas que fechavam. Aí, em 2005, eu vim para essa escola, faz 20 anos, e estou até hoje. Sempre trabalhei à tarde com Dona Nené, só que faz, eu acho que é uns 4 anos que eu estou de manhã nessa escola. Falar da escola Emerêncio Barroso e fazer parte dela hoje, em 2025, é carregar um legado de fé, um legado de amor, um legado de esperança, sobretudo de transformação. Porque foi isso que seu Tito e Dona Zezé, há 45 anos atrás, acreditou e fez acontecer na comunidade do Barroncos. Eles foram os primeiros a acreditar no poder transformador da educação. E assim, lá atrás, ainda muitos jovens acreditaram que a comunidade do Barroncos podia e deveria ter oportunidades melhores de vida. Eles foram os primeiros a plantar a semente da transformação nessa comunidade. E assim vem acontecendo até hoje. Então, vestir a camisa da Emerêncio Barroso, hoje para mim, é fazer parte dessa história, é fazer parte desse legado e é carregar comigo o poder da transformação junto com essa equipe maravilhosa que nós temos aqui nessa casa de ensino. É muito bom poder fazer parte da Escola Emerêncio, uma comunidade escolar e uma comunidade também que acolhe a gente, que abraça, que nos faz sentir em casa. Eu sou recém-chegada, né? Eu cheguei agora, em 2025, mas eu já sou completamente apaixonada por essa escola, porque quem faz a escola são as pessoas, e as pessoas que aqui trabalham, que aqui estudam e que por aqui passam, né? Trazem esse acolhimento, nos fazem se sentir em casa. Eu acompanhei alguns vídeos desse documentário, não todos, mas eu consegui ver o amor, o carinho com que ex-alunos, ex-professores, ex-funcionários em geral tratam e têm por essa escola. É emocionante ver o amor, ver o carinho, ver como eles falam tão bem do acolhimento lá atrás de Dona Zezé e de seu Tito, quando a escola sequer tinha sala de professores, né? Era seu Tito e Dona Zezé que acolhiam os professores que iam daqui de Bom Jardim para a comunidade daí do Barroncos. Eram eles quem faziam esse trabalho. E hoje a gente percebe que as pessoas do Barroncos continuam com esse legado de receber bem as pessoas, de tratar bem as pessoas. Então, muitas vezes eu estou na Emerêncio e parece que eu estou na minha própria casa. Parece que eu estou ali com os meus irmãos, porque a gente trabalha sendo feliz. E quando a gente é feliz no que a gente faz, a gente consegue fazer pessoas felizes também. Então, trabalhar na Emerêncio hoje é trabalhar carregando esse legado. É lembrar que a gente tem, né, história de luta, histórias difíceis, de dias difíceis, onde no início não se tinha sequer bancos para sentar na escola. Hoje a gente tem carteiras, né? A gente tem a cadeira, a gente tem a mesinha. Lá atrás não. As pessoas iam porque realmente acreditavam que o estudo transformava vidas, que a educação transformava. E esse, eu acho que é o mais lindo poder que a educação tem, de transformar a vida das pessoas. E nos 45 anos da nossa escola, a gente não poderia deixar jamais de homenagear os nossos fundadores, os ex-gestores e os professores que por aqui passaram. Percebemos que todos tratam a Emerêncio com muito amor, com muito carinho, que tem histórias maravilhosas e incríveis para contar. E é aí que a gente percebe que a escola não é feita apenas de parede. A escola não é o que a gente vê de fato. O poder da escola vai muito mais além do que a gente pode imaginar. Quando a gente diz vou à escola, a gente diz vou a um prédio. Mas a educação vai muito além disso. Quando a gente diz vou à escola, a gente deveria dizer vou transformar vidas. E os alunos devem dizer irei transformar as minhas vidas. Porque é assim que eu vejo a escola. A escola, quando é feita de gente, e é feita de gente da melhor qualidade. A Escola Emerêncio Barroso tem muito isso, de acolher, de fazer a gente se sentir à vontade, né? E de andar de mãos dadas de fato com a gente.
A gente sabe que fazer educação não é fácil e que ser gestor não é fácil, que a gente precisa lidar com muitas pessoas de múltiplas situações, de educações diferentes, mas quando a gente quer, a gente faz acontecer. E é isso que eu estou aprendendo aqui na Emerêncio Barroso. Eu acho que vai ser um aprendizado para toda a vida. Embora tenha acabado de chegar, vou levar essa escola no meu coração para todo sempre, porque parece que a gente se encontra quando a gente chega aqui, né? Acho que muita gente passou por aqui e vai falar e vai ter esse mesmo sentimento de pertencimento. Eu não sou do Barroncos, não nasci do Barroncos, mas parece que eu nunca saí daqui. Eu cheguei agora e parece que eu sempre fui daqui. É como se eu pertencesse a esse lugar. E o que faz a nossa trajetória mais feliz é a gente ser pertencente do lugar onde a gente está, embora a gente não seja, né? Mas a Emerêncio, o Barroncos, tem essa diferença em relação a outros lugares de Bom Jardim. É um lugar que abraça, que acolhe e que nos faz sentir em casa. E hoje, no aniversário de 45 anos da nossa escola, eu gostaria de homenagear e dizer um muito obrigado a cada um de vocês que passou por essa escola. Independente da função, todas as funções dentro do âmbito escolar são importantes. Então, a vocês que passaram, o nosso muito obrigada por tudo que vocês fizeram por nossa escola. E aos que aqui estão também passando, né? Porque a gente sabe que nossas funções e nossos cargos são passageiros. E aos que ainda aqui estão, eu também gostaria de dizer gratidão. Gratidão por todo apoio, gratidão por sempre pegar na minha mão e dizer, estamos com você. Então, eu queria muito agradecer a cada um de vocês aqui presente e agradecer também aos que não conseguiram chegar até aqui, porque são vocês quem passou, quem está, que está fazendo a educação acontecer na comunidade. E eu tenho certeza que juntos a gente pode fazer coisas ainda melhores. O nosso muito obrigado, a nossa eterna gratidão a cada um de vocês. A escola se faz de gente e gente se faz com o coração.